Olá, torcedor e torcedora do nosso Esquadrão de Aço. Vamos a notícias do nosso esquadrão deste domingo, no momento que eu gravo esse vídeo agora, já é noite, 21h51. Vamos falar um pouquinho sobre o nosso Esquadrão de Aço, as principais notícias do dia, né? Tem alguns pontos que a gente precisa entender e também a gente torce para que o Bahia possa, nessa próxima rodada, triunfar, como todo torcedor, né? Mas tem uma questão assim que está chamando a atenção, assim, questão meio misteriosa, é o caso do Diego Rosa. Você sabe dizer o que acontece com o Diego Rosa? Pelo visto, o Diego Rosa passa por alguns problemas pessoais. Mas não é só problemas pessoais, não são problemas apenas pessoais, né? Talvez os pessoais estejam muito acima aí envolvendo a sua questão. Mas também, no jogo também, o fato de ser escalado, poucas vezes ter sido escalado, não tem tido o lugar no time, e pelo visto, o problema pessoal que pesa bastante, juntando a essa questão profissional. O Rogério Ceni foi perguntado sobre o Diego Rosa e ele não soube dizer. A assessoria da imprensa também não soube dizer, né? Nós vamos falar sobre essa notícia. E outra notícia também é que, com o título do Fluminense na Libertadores, então o Bahia está na briga pela Sul-Americana. Acredito que até o 14º, 15º lugar vai entrar na Sul-Americana. Então, olha só, título do Fluminense, coloca a Bahia na zona de Sul-Americana, entenda a situação. Sobre o Marcos Vitor, o defensor volta a jogar depois de 7 meses e estreia pelo Bahia na Série A. Marcos Vitor que tem feito uns jogos bons, não é? Ceni também explica a escolha por Jacaré na ala e por mudanças no final do jogo. Nós vamos falar sobre isso. E tem também o Bahia perde meio campista titular por suspensão para enfrentar o Cuiabá, é o caso do Tassiano, ok? Vamos falar sobre essas notícias, mas antes se inscreva, dê um like, ative o sininho para receber as nossas novidades. Vamos então à notícia. A primeira é sobre o Diego Rosa, não é? Diego Rosa, questionado sobre a ausência de volantes, Ceni diz: o clube pode explicar melhor. O clube pode explicar melhor a situação dele, diz o Rogério Ceni. A ausência do volante Diego Rosa da lista de relacionados levantou especulações em redes sociais e foi até motivo de uma pergunta na entrevista coletiva do técnico Rogério Ceni. Após a partida, o treinador foi questionado sobre a situação do atleta, que nem sequer viajou para Porto Alegre. Na resposta, Ceni se mostrou desconfortável ao olhar para a assessoria de comunicação e perguntar o que poderia ser dito. Na resposta, o treinador despistou sobre o assunto e afirmou que o clube pode responder melhor. O Diego Rosa, eu não sei o que eu posso falar. Ele não foi relacionado, acho que o clube está dando toda a assistência necessária a ele. Então, com essa frase aí, de ver que tem um problema sério com o Diego Rosa. Acho que o clube pode explicar melhor a situação dele, não vou entrar em detalhes, são questões pessoais, disse Ceni. Diego Rosa foi um dos reforços que vieram do Manchester City no início da temporada, com contrato em definitivo. No entanto, ainda passa longe de se firmar no tricolor. São 26 partidas disputadas no ano, apenas 5 como titular e todas elas entre baiano e nordestão. Contabilizando apenas a Série A, o meio-campista acumula somente 222 minutos em campo, divididos em 10 atuações como reserva. Olha, essa situação do Diego Rosa, não sei que questão pessoal é essa, né? Espero que ele supere o mais rápido possível, né? Mas o que me vem à mente é a seguinte: como o Grupo City errou feio na montagem desse grupo.
salvo algumas exceções, que é claro, como o Cauli. Mas, ó, Diego Rosa foi uma aposta também do Grupo City. Ó, Diego Rosa, Juana Chaves, Kaique, que até, quando se machucou, estava até se recuperando bem. Aí tinha aquele menino Arthur Salles, que jogou muito mal, né? Chegou a fazer gols, mas muito, muito ruim. Então, o Cicinho, que depois foi melhorando um pouco, mas mesmo assim, né? Então, muito fraco mesmo, muito fraco. A montagem do elenco, uma pena, o Grupo City, né, na figura do seu Cadu Santoro, ter feito essas escolhas para o nosso Esquadrão de Aço, né? Então, eu coloco toda a culpa no Cadu Santoro e no CFG. Claro, questão pessoal do Diego Rosa é outra coisa e espero que ele supere o mais rápido possível. Bom, sobre o título da Sul-Americana, sobre a vaga para a Sul-Americana, o Bahia, nesse momento, está em 14º lugar. Acabou de acontecer o jogo Curitiba e Goiás, o Curitiba venceu, mas mesmo assim não supera o Bahia, e o Bahia está em 14º lugar e, pasmem, está exatamente nesse momento com a vaga na Sul-Americana. A gente espera que o Bahia feche esse campeonato, né, livre do rebaixamento, evidentemente, e garantindo uma vaga na Sul-Americana. Falta apenas 6, 7 pontinhos para que isso aconteça. Bom, título do Fluminense coloca o Bahia na zona da Sul-Americana. Entenda a situação. O Bahia está neste momento em 14º lugar e aguarda os resultados da rodada. O Bahia perdeu para o Grêmio na abertura da rodada, mas apesar de não ter saído do lugar na classificação, a equipe tricolor entrou provisoriamente na zona da Sul-Americana, né? Zona Sul-Americana. Atualmente em 14º lugar, o Esquadrão de Aço ocupa neste momento a última vaga que levará um brasileiro para a disputa da Sul-Americana em 2024. E com isso, aguardo os demais jogos para saber em qual posição fechará a rodada. O motivo é o título do Fluminense na Copa Libertadores. A equipe carioca ocupava o primeiro lugar no ranking dos times com mais chance de irem à Sul-Americana, mas com a conquista passou a ter lugar garantido na Libertadores de 2024. Dessa forma, por estar em 8º lugar na classificação com 45 pontos, o Flu acaba por estender a zona sul-americana para uma posição abaixo. 6 vagas garantidas na competição via Série A, em condições normais do 7º ao 12º. Mas, nesse momento, do 7º ao 14º, colocados estão dentro desse grupo. É importante mencionar, no entanto, que é necessário que o Fluminense e São Paulo fiquem acima da 12ª posição para que a zona de Sul-Americana permaneça até o 14º lugar. Caso essas duas equipes saiam do G12 na classificação geral da Série A, então o grupo da Sul-Americana voltaria ao normal. Então, olha só, 7º Atlético Paranaense, 8º Fluminense, 9º Fortaleza, 10º São Paulo, 11º Cuiabá, 12º Corinthians, 13º Internacional com 39 pontos. Aí o Bahia está em 14º com 37. Bahia, Santos e Cruzeiro estão com 37 pontos. Só que o Bahia está na frente de Cruzeiro e Santos pela o saldo de gols e por vitórias, ok? Então, nesse momento, em 14º lugar, o Bahia está na Sul-Americana. Adversários ainda jogam na rodada. Para continuar dentro do grupo de classificados para a competição internacional, o Bahia precisa que Santos e Cruzeiro não pontuem, e de fato o Cruzeiro perdeu hoje, foi bom, nessa rodada, e que o Vasco, caso ganhe sua partida, não tenha uma diferença de 5 gols de saldo. Então, Red Bull Bragantino e Corinthians no dia 5 de novembro, Cruzeiro Internacional no dia 5 de novembro, que foi hoje às 16 horas, o Internacional venceu por 2-1. Então, amanhã tem Vasco e Botafogo e também Santos e Cuiabá, ok? Então, a gente vai secar o Vasco e vai secar o Santos, ok? E na quinta-feira o Bahia pega o Cuiabá. Bom, então essa situação, o Bahia pode estar na Sul-Americana, né?
Bom, outra notícia, o Marcos Vitor volta a jogar depois de 7 meses e estreia pelo Bahia na Série A. O zagueiro não atuava desde a final do estadual. Demorou, mas o zagueiro Marcos Vitor finalmente fez sua estreia na Série A de 2023. Ele não tinha jogado ainda na Série A, né? O defensor entrou em campo nos minutos finais da partida contra o Grêmio, na 32ª rodada na Arena Gremista. Ao pisar no gramado para um jogo oficial, Marcos Vitor voltou a defender a camisa do esquadrão após mais de 7 meses. Sua última partida havia acontecido contra o Jacuipense na volta da final do Baiano no dia 2 de abril. Nesse mesmo jogo, ele sofreu uma lesão que o deixou fora por 2 meses e meio, retornando à lista de relacionados na 11ª rodada. Desde então, o zagueiro ex-Ceará sofreu com a concorrência no setor e permaneceu no fim da fila da posição, ganhando uma chance nessa partida em que 3 zagueiros estavam fora de combate: Canu, Vitor Hugo e Raul Gustavo. Marcos Vitor foi relacionado para 12 jogos, somando partidas comandadas por Renato Paiva e Rogério Ceni, sem sequer ser utilizado, além de ter ficado fora da lista de relacionado por 6 rodadas seguidas antes da lesão de Raul Gustavo. Segundo Rogério Ceni, a opção por Marcos Vitor em campo foi para dar mais qualidade à saída de bola do Bahia no sistema defensivo. O Marcos Vitor para dar um pouco mais de saída de jogo, de Ceni após a partida. Aos 21 anos, o zagueiro custou 3,9 milhões aos cofres da SAF do Bahia, contabilizando 12 jogos até este momento, né? Um bom jogador, o Marcos Vitor. Bom, sobre o Jacaré, né? Sobre o Jacaré, que entrou nesse jogo contra o Grêmio. Ceni explica escolha por Jacaré na área e mudanças no fim do jogo. O treinador fez 3 substituições após a marca dos 40 minutos da segunda etapa. O Bahia enfrentou o Grêmio neste último sábado com um esquema diferente em relação aos demais jogos. Rezende foi alocado para a linha de 3 zagueiros, com Acevedo no meio campo e alas que ganharam campo para jogar. A questão nesse caso é que Gilberto estava fora de ação por conta do 3º cartão amarelo e Cicinho entrou em seu lugar sem as mesmas características ofensivas. No segundo tempo, o técnico Rogério Ceni mandou o Vitor Jacaré para campo, substituindo o próprio Cicinho como forma de aumentar a ofensividade daquele lado do campo. Sobre o André, um garoto, vem treinando. Hoje escolhemos o Jacaré, que já fez essa função muitas vezes. Achamos que ele poderia ser mais ofensivo que o Cicinho para jogar de ala pelo sistema de 3 zagueiros. A entrada de Vitor Jacaré aconteceu aos 22 minutos do segundo tempo, mas o que chamou a atenção da torcida foi a demora do técnico para realizar as demais alterações na equipe que estava perdendo o jogo. Biel foi acionado somente aos 32 minutos, enquanto aos 41 minutos foram realizadas três alterações de uma só vez. Rogério Ceni também explicou a razão que o fez segurar as últimas mexidas no time. O jogo hoje não vai mais até 45, vai até 50, 55, dependendo de onde é o jogo, do árbitro. Hoje até foi pouco acréscimo, né? Porque o time da casa vencia, então foi pouco. Era para entrar aos 39, mas teve um lance que se prolongou um pouco. Fizemos as substituições do jeito que a gente pensava. O Marcos Vitor, para dar um pouco mais de saída de jogo, empurrando Juba e Jacaré como 2 alas praticamente. Nós até botamos o Grêmio para trás e tivemos oportunidade. Talvez pudesse ter colocado sim um pouco mais cedo, é que eu só tinha mais uma parada, mas eram 3 trocas que precisava acertar. Mas mesmo assim o jogo foi até 50, foram 10 minutos nessa formação. Acho que na formação inicial a gente poderia ter vencido já. Após a derrota por 1-0 para o Grêmio, o Bahia enfrentará a equipe do Cuiabá na quinta-feira, 9, em casa. Ok? É isso aí. E a última notícia, né, sobre o Tassiano, que recebeu o 3º cartão amarelo. Bahia perde meio-campista titular por suspensão para enfrentar o Cuiabá. A atleta recebeu o 3º amarelo no campeonato.
O técnico Rogério Ceni vai preparar o Bahia para enfrentar o Cuiabá na quinta-feira 9, já sabendo que não terá um dos seus principais jogadores já à disposição. Tassiano levou o terceiro cartão amarelo no jogo contra o Grêmio e não poderá defender o esquadrão no importante compromisso da 33ª rodada da Série A. Meia de 28 anos, Tassiano é um dos jogadores mais regulares do Bahia na competição. São 30 jogos disputados, sendo todos eles como titular, colaborando com 3 gols e 4 assistências. Essa é a sua primeira suspensão no campeonato. Antes, ele só havia ficado fora na segunda rodada e no jogo da 30ª rodada, quando foi poupado por Ceni. Sem o meia disponível, o treinador tricolor tem opções para aumentar o poder de fogo com um ponta a mais no time ou manter o esquema tático desta rodada com Rezende na linha de 3 zagueiros e Acevedo como primeiro volante. Bom, eu espero que o Juba tenha mais oportunidade, né? Principalmente nesse próximo jogo, tenha a oportunidade de jogar e mostrar o seu futebol. Até agora a gente espera o Juba, ele entrou como titular naquele jogo contra o Palmeiras, né? Razoável, e nesse último jogo contra o Grêmio entrou faltando poucos minutos, acho que uns 10 minutos, né? Bom, é isso aí, pessoal. Dê um like, inscreva-se no nosso canal e ative o sininho para receber nossas novidades. Faça o seu comentário, compartilhe, divulgue nosso canal para seus amigos, para suas amigas, e até o nosso próximo vídeo.